Antes de continuar, eu quero lembrar a você de uma coisa. Eu estou preparando um seminário sobre adolescência e seria muito importante que você se inscrevesse. Se você é adolescente, se você é pai ou mãe ou avô ou tio de algum adolescente, você deveria também se inscrever. Para se inscrever, vá também à descrição deste vídeo, clique no link e você vai ser direcionado para um grupo no Telegram. Ao você se inscrever, ative as notificações no Telegram, não desative, porque senão você vai perder muitas informações importantes, como por exemplo o início do seminário, tá bom? Então acesse, vai ser um prazer para mim compartilhar com você este seminário e outros assuntos sobre os quais nós vamos tratar ali, tá bom? Especialmente esse seminário será importante a sua participação. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana, amigo ouvinte, estamos estudando sobre o chamado que Deus fez a Esdras e Neemias para que eles reconstruíssem a cidade de Jerusalém, o templo, e vimos, inclusive, que ao Deus dar a eles informações sobre o período que o povo de Israel permaneceria no cativeiro, ou seja, um período de 70 anos, Deus também profetiza, através da profecia das 2.300 tardes e manhãs, a vinda do Messias. Pode ser, amigo ouvinte, que esse tipo de assunto que mostre o chamado de Deus e o conhecimento que Deus tem da história, leve o ouvinte a pensar que Deus predestina tudo e todos. Muitos ouvintes sinceros creem na chamada dupla predestinação, ou seja, Deus elege alguns para a salvação, enquanto que outros Deus elege para a perdição. Alguns dos capítulos usados para essa interpretação são Romanos capítulo 8, mais especificamente os versos 28 e 29, e também Romanos capítulo 9. Obviamente, há outros textos, vários outros, porém nesta lição, nesse estudo, eu vou me deter nesses dois principais capítulos para lhe mostrar algo, amigo ouvinte, muito importante. Tanto Romanos 8, 28 e 29, quanto Romanos 9, não ensinam nem de perto a doutrina da dupla predestinação. Por exemplo, quando lemos Romanos 8, 28 e 29, aprendemos que o que Deus predestina não são pessoas, mas o tipo de caráter que as pessoas salvas terão. Quer ver? Vamos ler Romanos 8, 28 e 29 com atenção. Vou ler aqui para você na tradução da King James atualizada. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Se nós lermos até aqui, amigo ouvinte, e entendermos que predestinação é destinar com antecedência, podemos interpretar que Deus destina com antecedência algumas pessoas para a salvação. Mas vamos ler o restante do verso para compreendermos em que sentido ocorre essa predestinação. Também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você percebe que a predestinação de Deus não predestina pessoas, mas o tipo de caráter dos salvos? O texto é muito claro. Diz que Deus, ao nos conhecer de antemão, nos predestinou para que fôssemos semelhantes à imagem do seu Filho. Então, o propósito da eleição de Deus é a transformação do caráter humano para que todo aquele que aceitar a Jesus vá sendo transformado e se parecendo cada vez mais com Cristo. O texto não diz nem de perto que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem condenados e que, portanto, não tem escolha
para dizer um sim para Jesus. Não. O propósito da eleição, de acordo com esse texto, é a transformação do caráter, para que a pessoa se pareça com Cristo. Isso significa, amigo ouvinte, que a eleição de Deus não faz com que os outros se percam, né? Ao invés disso, a eleição de Deus faz com que aqueles que aceitarem a salvação se pareçam com Jesus. Se Deus ensinasse a dupla predestinação, nós teríamos um problema moral muito sério. Teríamos que supor que alguns Deus predestina para se parecerem, para serem semelhantes à imagem do seu filho, enquanto que os outros Deus predestina para serem a imagem do diabo. Uma coisa horrível, uma coisa monstruosa e que não faz parte, obviamente, do caráter de Deus. Então, Romanos 8, 28 e 29 fala não da predestinação de pessoas para a salvação ou perdição, mas fala da predestinação do caráter, do tipo de caráter que Deus deseja que os salvos desenvolvam por meio da atuação do Espírito Santo ao longo da vida deles. Outro capítulo muito importante que também é mal interpretado é Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 também é usado a favor da chamada dupla predestinação. As pessoas se apegam especialmente ao verso 13, entre outros, do capítulo 9, onde é dito o seguinte: como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei, ou algumas traduções, aborreci a Esaú. Esta leitura superficial pode nos levar a pensarmos que Deus amou Jacó, dando-lhe a chance de salvação, e aborreceu Esaú, rejeitando do plano de salvação. Porém, quando analisamos o contexto da passagem e analisamos Gênesis 21, percebemos que o propósito de Paulo aqui é outro. No contexto de Romanos 9, Paulo não está dizendo que Deus escolheu Jacó para a salvação e Esaú para a perdição, mas está dizendo que Deus elegeu Jacó para uma função, que era ser pai da nação israelita, e não elegeu e não escolheu Esaú para essa função. Simplesmente isso. Nós podemos concluir, amigo ouvinte, que há dois tipos de eleição ou escolhas de Deus. Ele elege cada um de nós para a salvação e deseja que sejamos transformados à imagem de Cristo, mas ele também pode escolher pessoas diferentes para tarefas específicas. E esta escolha não exclui a outra pessoa da salvação. Por exemplo, em Gênesis 21, vemos que mesmo Deus não tendo escolhido Esaú para ser o pai da nação israelita, em Gênesis 21 vemos que Deus abençoou Esaú. Deus tinha planos para Esaú, só que Deus viu que Esaú não tinha estrutura espiritual para ser o pai da nação israelita. Então Deus escolheu outro, né? Deus escolheu Jacó. Então é muito importante, amigo ouvinte, analisarmos este contexto para percebermos que Deus oferece a salvação para todas as pessoas. Como diz 1 João, na verdade João 3,16, Deus amou ao mundo, ou seja, não amou só alguns predestinados, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é oferecido a todo o mundo, não a só os predestinados. Entretanto, as pessoas precisam permitir que o Espírito Santo as conduza à salvação. É óbvio que sozinhos nós não podemos dizer um sim para Jesus. É por isso que o Romanos 2,4 diz que Deus nos conduz ao arrependimento. Ou seja, o nosso livre-arbítrio é limitado e precisamos da ajuda de Deus para exercê-lo devidamente. Porém, não podemos ir para o extremo dizendo que não temos nenhum pouquinho de livre-arbítrio, pois do contrário não seríamos criaturas morais responsáveis por nossos atos. Até porque Romanos 2,4 não diz que Deus nos obriga ao arrependimento, diz que ele nos
conduz, nos ajuda. Que Deus te abençoe, amigo ouvinte. Um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia.